E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu começar aqui o conteúdo falando sobre a vitória espetacular do Botafogo, o vídeo de hoje é patrocinado aí pela 1xBet, a maior aí casa de aposta do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos aí do que o Barcelona. Bom, galera, eu vou deixar o link para vocês da 1xBet aqui nos comentários, fixado para vocês, tá? Para vocês entrar lá o link. Ó, a plataforma é muito simples. Ah, zoeira, mas eu nunca fiz aposta. Não se preocupa, então, ó, tem até uma surpresa. Vou deixar o link, você entra, você vai ver a plataforma muito fácil de navegar, simples. Não tem só futebol não, tem vários esportes, tem cassino para você se divertir. E olha, tem bônus de até $300. E outra coisa, se você nunca fez uma aposta na 1xBet, você vai colocar esse cupom que eu vou te falar agora. Zoeira, tudo maiúsculo, Zoeira 1x. E isso aí ia fazer dobrar a sua primeira aposta, o seu dinheirinho. Como assim? Se você botar R$50, os seus R$50 vai virar R$100 na sua primeira aposta. Isso mesmo, coloca lá, Zoeira 1x, tá? Então, galera, ó, é bem simples, a plataforma é fácil de navegar e a 1xBet paga seu dinheiro aí, caso você vença aí via Pix, é rapidinho, tá? Eles não ficam te devendo, eles respeitam demais o seu dinheiro. Tá, vou falar aqui pra vocês rapidinho, pra você fazer uma fezinha, começar o domingo muito bem. Vou falar aqui alguns jogos que podem fazer com que você, se você entender um pouquinho de futebol, você pode fazer um dinheirinho aí nesse domingo. Domingo aí agora tem Manchester City e Chelsea, um clássico aí pra você poder apostar. Tem Auxerre versus PSG, Flamengo e Corinthians, Itália e Brasil, Grêmio e Internacional, Grenal é para você poder fazer uma aposta, Valência versus Real Madrid. Esses aqui são alguns dos jogos que você pode entrar e fazer aí. E se você nunca apostou na 1xBet, coloca o meu cupom que vai fazer você aí dobrar a sua aposta. Bom, agora sim, vamos lá ver o conteúdo sobre a vitória do Botafogo. Quem não despencou foi o Botafogo, né? Depois de duas derrotas, uma no Campeonato Brasileiro para o Goiás e a derrota pro Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? De virada, abriu 2-0 na Arena da Baixada e acabou cedendo o resultado, cedendo a virada. Hoje consegue uma vitória importante num jogo que não foi grande coisa, né? Hein, Mari? Não foi grande coisa. Pouquíssima criação, né, dos dois times. O Fluminense principalmente termina o jogo sem dar sequer um chute no alvo, assim, realmente muito abaixo do que tem apresentado. Para mim, hoje o Botafogo é o time que melhor se adapta à situação de jogo, se adapta ao time adversário com um repertório de variações táticas. A gente acostumou a ver o Botafogo nessa sequência incrível, né, dessas 15 partidas até então de invencibilidade, muito direto nos contra-ataques, muito forte, né, nessa arrancada quando não tem a bola. Se acostumou com o Botafogo dando a posse para o adversário justamente para aproveitar os lados do campo também com os jogadores. E aí, de repente, o Botafogo começa a se adaptar numa situação em que o time adversário, no caso do Corinthians, é o primeiro jogo que termina com uma posse maior do que o adversário, até então era sempre menor. E aí, contra o Fluminense também entende uma maneira de marcação, entende uma maneira de conseguir fechar uma linha de passe que mal conseguiu avançar do meio de campo. O Fluminense com alguns desfalques. E aí é impressionante realmente para mim a maneira como o Castro consegue trabalhar com o elenco, mudando peças, mudando esquemas e mesmo assim conseguindo incomodar e sair de campo com o resultado. Por falar do Luiz Castro, ele já concedeu a entrevista coletiva pós-jogo, pós-vitória sobre o Fluminense, e a gente vai... A situação muito boa do Botafogo, lógico, líder do campeonato, não poderia ser de outra maneira. A gente vai, na quinta-feira, mostrar esses dois times cariocas que se enfrentaram hoje no Newton Santos, lógico, em partidas diferentes, em competições diferentes. Strongest e Fluminense, Strongest da Bolívia, time de La Paz, recebendo o Fluminense na Copa Libertadores, quinta-feira, 19 horas, jogo exclusivo aqui na ESPN. Só aqui na ESPN você vai ver o time do Fernando Diniz, que está tranquilaço na Copa Libertadores, ao contrário do Botafogo na Sul-Americana. O Botafogo que já recebeu, né, a LDU em casa, não venceu, foi 0-0, ainda vai jogar fora, mas antes, na sequência desse jogo do Fluminense, vai enfrentar o César Valerro fora de casa. Quer dizer, também não é uma parada das mais simples, mas para chegar com alguma possibilidade de almejar a classificação, ou mesmo a segunda colocação, para chegar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, precisa, de qualquer maneira, de pontos contra o César Valerro. Vamos voltar para o Fluminense. Fernando Diniz, bravo, louco da vida, deu sua entrevista coletiva e agora a gente acompanha um trecho respeitável dela. Diniz admitindo que o maior responsável por esse resultado negativo foi ele. É raro da gente ver esse tipo de confissão de um treinador. Mas ele está fazendo o que é dele, né? Em relação à proteção do elenco, ele procura extrair o máximo dos jogadores. Eu só discordo que foi meu, mas e os méritos do Botafogo?
O Botafogo teve muitos méritos hoje. O Botafogo soube, como a Mari falou, soube interpretar o jogo, soube a hora de defender, a hora de atacar, a hora de pressionar. No segundo tempo, o Botafogo pressionou o Fluminense não conseguiu jogar. Né? Mesmo no primeiro tempo, o Fluminense teve 60 e pouco por cento de bola. De posse de bola, teve 2 chutes ao gol e o Botafogo teve 8. Então tem algumas coisas que precisam ser. Até brinquei com a Mari antes, né? Falei, ó, o Sampaoli colocou o Fernando em dificuldade, porque o Sampaoli mostrou para o Brasil, alguns outros times já tinham colocado, mas o Sampaoli mostrou para o Brasil determinadas situações que até então o Fluminense não tinha sido provocado. Marcar a saída daquela Marcar a saída da forma como intensa. foi. O River, até citei no jogo, no F90, o River, nos primeiros 15, 20 minutos, o River fez isso. Depois do primeiro gol que o Keno marcou, né, acho que o Keno criou a jogada, aí a porta se abriu. Mas o Sampaoli mostrou como pode ser feito. E o Fluminense não conseguiu sair. A Mari, depois eu vou fazer o comentário dela, né, que a gente estava conversando sobre isso. E o Fernando precisa entender isso. Acho que faz parte da profissão dele, do jeito que ele é, de comprar briga para os seus jogadores. Mas hoje teve méritos do Botafogo também. Tem esse aspecto, né, Bueno, estratégico, mas também o físico. O Diniz, historicamente, repete os seus times, os seus jogadores. Ele raramente mescla o time, poupa jogadores. E a gente já começa a ver casos de jogadores fora de combate. O Alexander, o Marcelo, hoje o Felipe Melo saiu machucado, ali a perna dele deu uma travada. O Keno está machucado. Quer dizer, tem muita temporada pela frente e o Fluminense começa a perder peças super importantes. É uma característica do time do Diniz, né? Sempre foi assim no comando, o que eu acho que é uma coisa positiva. A repetição, isso gera entrosamento. Para o tipo de jogo que o Diniz gosta de fazer, a repetição é algo importante. Só que o Botafogo hoje foi superior. Os números são cavalares. São 21 finalizações. O Botafogo deu 21 finalizações. O Fluminense deu 3. O Fluminense não acertou o gol do Botafogo. Foi 7-0 em finalizações certas. Então, se tinha um time que para merecer a vitória, era o Botafogo. Num jogo bem diferente do que foi contra o Flamengo do Sampaoli. Porque o Botafogo teve só 34% de posse de bola. É o time mais cirúrgico do Brasil. Sim. É o time mais matreiro, mais certeiro. O Botafogo, em quase todos, a Amado destacou, né? Se não feito o jogo contra o Corinthians, ele é um time que não precisa da bola. E ele gera situações com velocidade, é um time que tem transição rápida. O Tiquinho continua sendo destaque, mesmo no lance do gol com a falha do Fábio, o Tiquinho que foi lá brigar a bola para permitir ao Cuesta fazer o gol sentado. A gente está destacando já há muito tempo, não só o goleiro, o Lucas Perry, mas a zaga do Botafogo, o Adrielson e o Cuesta. O Cuesta hoje resolveu na frente. Mas estão muito firmes, muito sólidos, porque para você ficar sofrendo, né? Hoje está na moda falar, né? O time tem que saber sofrer. Esse time do Botafogo está mostrando que sabe sofrer. Né? Ele entrega a bola para o adversário, é o tipo de jogo que o Diniz gosta. Também não acho tão necessário o Diniz pedir desculpa, perdão, então ele não cometeu nenhum crime. Outra característica do Botafogo, é um time meio que pilhado. No primeiro tempo teve 3 cartões amarelos, os 3 para jogadores do Botafogo, e o Luiz Castro no amarelo. A gente lembra, desde a época do estadual, no estadual, aliás, o Botafogo também venceu o Fluminense, né? Não foi um campeonato estadual brilhante do Botafogo, mas venceu o Fluminense de novo. Pelo brasileiro, não vencia, acho que há 5 anos, o Fluminense. Desde 2018, acho que não vencia o Fluminense, o clássico vovô Botafogo, jogando no Newton Santos. Mas o que eu quero dizer com isso? Chegou no segundo tempo, o Botafogo continuou insistindo, apertando em busca da vitória. E é impressionante a campanha. São 6 vitórias em 7 jogos. E dos 4 favoritos ao título desse campeonato, o Botafogo jogando de 3. Sim. Ele ganhou do Fluminense hoje, ele ganhou do Atlético Mineiro e ganhou do Flamengo. Só está faltando o Palmeiras, que o confronto esperado, né, nesse momento hoje está caminhando para ser quase que aquela final antecipada do primeiro turno. Né? Você tem aquele jogo meio que simbólico. Na casa tá ganhando todo mundo, né? Então, nesse campo novo, campo sintético, só não venceu a RDU na Sul-Americana. Então, todos os outros jogos, impiedoso o Botafogo. Então, eu sei que o torcedor do Botafogo está muito animado. Na 12ª rodada, o jogo vai ser no Allianz, o jogo do primeiro turno. Né? Então, pelo que está encaminhando, pode ser. Vamos ver se o Botafogo tem boa chance de chegar até lá, líder, para enfrentar o Palmeiras, que é o favorito ao título que falta para ele ganhar. Então, a campanha do Botafogo é absolutamente incontestável, pelo nível dos adversários que ele tem enfrentado e meio que já tem alguns padrões, né? Engraçado, eu falei, né? O Botafogo tinha muito jogador expulso no estadual, isso prejudicou o time, né? Chegou a terminar clássico com 2 jogadores a menos. Possivelmente por ser um time muito pilhado, né? E no segundo tempo a coisa se inverteu. Foi o Fluminense que tomou 2 jogadores do Fluminense para cartão amarelo e o Fernando Diniz acabou sendo expulso. E eu vou aproveitar para falar sobre o Diniz, porque a gente está no meio de maio e daqui a pouquinho, dia 25, tem convocação da seleção brasileira. Não tem quem vai fazer essa convocação, não tem. Porque o Carlo Ancelotti deu a declaração, mesmo sendo eliminado da Champions, ele deve cumprir o contrato, continuar no Real Madrid. Então tem um tremendo ponto. Até antes da eliminação do Real Madrid na Champions League, imaginando que ele estivesse dando uma blefada, assim, que já existia algo mais avançado com a CBF, com a seleção brasileira, e que, lógico, ainda por estar disputando uma competição, a competição mais importante ali, decidindo uma vaga para a final,
que ele tivesse dando uma blefada, mas agora acho que não. Acho que ele tá fora mesmo. E por que eu tô colocando o Diniz nisso? Porque o Fernando Diniz, nesse momento da carreira dele, em que ele tá sendo tão elogiado pelo título estadual, pelo padrão de jogo, por ser brasileiro, né? Tem muita gente que ainda tem uma resistência com o técnico estrangeiro. O Fernando Diniz talvez seja convidado. Por que não? O Ramon Menezes, que de forma interina comandou a seleção contra o Marrocos, está no Mundial Sub-20, não vai poder convocar. Então não tem quem faça nenhuma convocação. Né? Então me parece que vai ter se não uma pressa da CBF. Ele não iria jamais como um técnico tampão, seria como um técnico efetivo. Por isso que eu falo. Talvez está chegando o momento, porque daqui a pouco vai começar a eliminatória. E o Brasil vai continuar sem plano, sem projeto. Né? É a seleção brasileira, né? Não dá para ficar eternamente sem treinador, sem um rumo, sem um plano e tal. Então, se você pega para o mercado brasileiro, já que os europeus, o Guardiola já, mais uma vez campeão inglês, já disse que não. A seleção brasileira é para os outros técnicos aí, técnicos brasileiros. O Ancelotti aparentemente agora também já disse não. Né, os olhos estão se voltando para o mercado brasileiro. Que aí você tem o Abel Ferreira, muito cotado, mas ele também não demonstra, pelo menos nas palavras, a intenção de deixar o Palmeiras, não sei. E eu acho, então, dos técnicos brasileiros do momento, o Fernando Diniz seria a bola da vez. Um termo que você gosta bastante. Por exclusão, né? Por exclusão. Então, é um momento importante. Seria para você uma surpresa, Mário, o Fernando Diniz na Bom, família, é isso aí. Botafogo venceu. Encerrou os jogos deste sábado. Eu gostaria de falar para vocês aqui que tem notícia boa. Boa. Vamos lá. Jogos desse sábado que encerrou aí. Botafogo 1-0 no Fluminense. O Bahia empatou com o Goiás em 1-1. O Vasco tomou a porrada do São Paulo por 4-2. Chegou a empatar o jogo. Tava 2-0 São Paulo. O Vasco empatou. E o Vasco que não abre o olho não para ver se não cai esse ano de novo. O Bragantino venceu a tão poderoso Atlético Paranaense por 2-0. Eu já falei e vou repetir. O Atlético Paranaense não tem a mesma força jogando fora de casa. Ah, mas ele ganhou, sei lá, aqui na Libertadores fora de casa e ganhou um jogo no Brasileiro fora de casa. O Atlético Paranaense não é tão forte fora de casa como em casa. Perdeu de 2-0 para o Bragantino. Não vou falar mais nada não. O Coritiba perdeu para o Atlético Mineiro aí por 2-1. O América Mineiro conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-1 aí o Fortaleza, surpreendeu. E Santos e Palmeiras terminou 0-0. Uma ótima notícia aí pra gente, botafoguense aqui, que agora abriu 3 pontos do Palmeiras. Ah, zoeira, mas se tivesse ganho o Goiás agora teria sido 6 pontos. Meu irmão, esquece o Goiás. Uma hora tem que perder o jogo, pô. Ganhamos Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense. Ficar pensando em Goiás, pô, a gente podia ter perdido pra Fluminense, pra Flamengo, pra Corinthians não, pro Galo. Pô, pensamento, cara, somos líder. Aí agora tem aí Botafogo com 18 pontos, o Palmeiras com 15, o Fluminense parou com 13, Atlético Mineiro 13 e Cruzeiro com 12 pontos junto com o Atlético Paranaense e São Paulo fechando ali os 7 primeiros times da classificação geral aí. Galera, o Botafogo é líder. Jogou bem, se impôs dentro de casa. É um time que jogava em casa, que era o líder, jogou para continuar sendo líder, não jogou para ser líder. Jogou para se manter líder e foi o que fez. Tá? O jogo mais esperado até agora, no momento, sem dúvida, é Palmeiras e Botafogo, que acontece no início do mês que vem. Eu espero e torço para que chegar até lá o Botafogo ainda seja líder do Campeonato Brasileiro. Vamos focar agora na Sul-Americana novamente, vamos pegar o César Valerro e temos tudo para vencer eles, né? E quem sabe a LDU não tropeça. Por que não? Jogo é jogado, um jogo após o outro. Eles podem já tropeçar e o Botafogo assumir a liderança sem precisar vencer eles lá. Ah, papai, por que não? Por que não? Pode acontecer. Bom, galera, se você é novo aqui no canal da Zoeira, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Adicione esse link, toda vez que tem vídeo bacana falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês, tá? Bom, qualquer novidade eu volto, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!